Nosso Lar de André Luiz, capítulo 39, Ouvindo a Senhora Laura. O caso Tobias me impressionou profundamente. Aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraterna, me preocupava como assunto obsidente. Estava sendo uma obsessão para ele aquilo, né? Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava como seria difícil para mim semelhante situação. Teria coragem de proceder como Tobias, tendo a mesma conduta? Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte de minha esposa. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam meu cérebro. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem me satisfazer. Por quê? André se colocava no lugar da Hilda, né? E pensava como ele conseguiria ver outros no seu lugar e agir com fraternidade. Ele já estava pensando que teria que aceitar o segundo marido dela, morando com ela, na boa, né? Ele ainda era muito orgulhoso, muito machista. Não era fácil imaginar aceitar tal situação. Me senti tão preocupado que no dia seguinte deliberei visitar Lísias num momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Recebido com enormes demonstrações de alegria, esperei o momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Depois dos jovens se ausentarem a caminho de entretenimentos habituais, expus à generosa amiga o problema que me apoquentava, não sem natural acanhamento. Ela sorriu com a grande experiência da vida e começou a dizer: Você fez bem em trazer a questão em nosso estudo recíproco. Todo problema que tortura a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. E depois de ligeira pausa, prosseguiu atenciosa. O caso Tobias é apenas um dos inúmeros, né? Que conhecemos aqui e noutros núcleos espirituais, que se caracterizam pelo pensamento elevado. E eu atalhei com interesse. Mas choca nosso sentimento, não é verdade? Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário sobrepor a tudo, agora, os princípios de natureza espiritual. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo integra o patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Agora não será fácil para você a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande, pela atmosfera de compreensão que se criou entre os personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Ela está dizendo, né, que os sentimentos inferiores marcam território. A gente vê pelos cachorrinhos marcando os territórios, né? Tá bem próximo da gente, a gente sabe como é que é. Então, os sentimentos inferiores marcam território. E uma pessoa machista não consegue compreender. Que são poucas as pessoas que conseguem compreender que o companheiro ou a companheira
continua a vida, tem outros relacionamentos, que a nossa família espiritual é muito grande. Tivemos vários relacionamentos nas várias encarnações. Que sentimento de posse não é amor. Minha casa, meu marido ou minha mulher, minhas coisas, fazem parte do marcar território, fazem parte da animalidade. Quando amamos verdadeiramente, damos a liberdade, queremos que o outro seja feliz. Mas, né, continuando, né, André pergunta, mas temos nisso uma regra geral? Todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez restabelecem aqui o núcleo doméstico, se fazendo acompanhar de todas as afeições que tenham conhecido? Esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explicou: não seja tão radical. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobias é um caso de vitória da fraternidade real por parte das 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto odiarem, serão ímãs desequilibrados. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. São inumeráveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque fugiram à fraternidade legítima. E valendo-me da pausa, perguntei: então o que acontece? Se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiências dessa ordem? E ela respondeu: depois de padecimentos verdadeiramente infernais, pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Isto é, voltam para a Terra em um novo relacionamento com aquelas pessoas que odeiam. Muitas vezes reencarnam como filhos, como pais, daqueles que odeiam tanto por ter tomado posse do seu território, de sua posse. A bondade divina lhes concede o esquecimento do passado na organização física do planeta e vão receber, nos laços da consanguinidade, aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Daí se infere a oportunidade cada vez mais viva de recomendação de Jesus, quando nos aconselha imediata reconciliação com o adversário. Lembra? Reconcilia com teu adversário enquanto caminha ao seu lado. Quando estamos convivendo com a pessoa, temos a chance de reconciliar e evitar demorarmos séculos para conseguir vencer esse sentimento inferior. É muito mais fácil. Por isso que ele fala, né? Reconcilia com teu adversário enquanto caminha ao seu lado. O conselho, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio.
Quem sabe valer-se do tempo, terminada a experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne, pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações. Então, quem aproveita o tempo para aprender, para se reconciliar, pode até voltar para a Terra, mas em melhores condições, para outros aprendizados. Se você não consegue perdoar, se você não consegue ser fraterno, não consegue entender, terá que nascer na Terra como filho, pai, irmão, enfim, né? Para aprender a conviver com a pessoa, para aprender a ser fraterno, para aprender a ser menos egoísta, menos possessivo. Ou seja, a gente vai prolongar o tempo de aprendizado. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. Então, muitas pessoas levam séculos para desfazer uma mágoa, um mal-entendido, vão precisar de várias encarnações para acertar essas contas. Né? A teimosia emperra, né? A gente fica naquilo, teimando, não sai do lugar, né? Não faz mais nada e não ganha nada com isso. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Perdoar é a coisa mais importante que a gente tem para fazer, porque o perdão é o único caminho que nos leva ao amor, nos leva a aprender a amar incondicionalmente. Primeiro, eu preciso aprender a me perdoar e depois aprender a perdoar meu próximo. Lembra do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos inimigos. Então, se eu não perdoo o meu inimigo, eu estou pedindo para Deus para não me perdoar. Né? Eu estou falando assim como, me perdoa assim como eu perdoo o outro. Só que eu não estou perdoando o outro. Como é que eu estou pedindo perdão para mim? Complicado. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu não tenho mais mágoas. Porque quando ele fizer algo contra, que eu acho que é contra mim, eu vou me colocar no lugar dele e entender que no lugar dele, talvez eu até fizesse pior. Que eu não sou tão boazinha quanto eu quero parecer que sou. Se eu entender, não vou precisar perdoar. Então eu vou ter paz. E ela continua, não se resolve em conversas. Né? O que que nós estamos falando que ela falou não se resolve em conversas? Ela disse, né? O perdão, o problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Ou seja, não é da boca para fora. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover, que ela falou, perdoar realmente, né? Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Então, conforme eu vou perdoando e vou me perdoando, vou limpando os sentimentos que eu trago de outras encarnações. Porque eu vou entendendo, vou fazendo a minha reforma. E me reformando, vai ficando mais fácil entender o outro. E entendendo o outro, eu não me magoo, não preciso perdoar,
porque aquilo não me afeta. A essa altura, a senhora Laura silenciou, como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos explicados. Então, lembrando, né, que quando eu falo para alguém, eu estou falando para mim mesma. Estou falando para mim também. Os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Por isso, ela silenciou para meditar no que ela disse, para entender o que ela disse. Como dizemos, quem mais aprende é o professor, não o aluno. Normalmente, a gente ensina aquilo que precisa aprender. Por isso, precisamos ensinar aquilo, né? Para pesquisarmos, para retirarmos de dentro de nós aquilo que precisamos modificar em nós. E André diz que, porém, aproveitando a oportunidade, né? Ele pergunta, ou comenta, né? A experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou. Nossa conversa não interessa aos espíritos ainda em simples experiência animal, mas para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo, por afetar profundamente a vida da alma. Ouvindo a observação, fiquei corado, lembrando o meu passado de homem comum. Então vamos lembrar, né, que ele desencarnou com sífilis. E não se pega sífilis, né, se relacionando apenas com a esposa. Ela estava dizendo da energia sexual, que como toda energia é pura, nós a usamos para o amor sublime ou para as trevas. Quando usamos o nosso corpo para seduzir, para comercializar, enfim, né? Para prazeres fúteis. E ele continua, né? Minha mulher fora para mim um objeto sagrado. Olha como ele coloca a esposa como um objeto. Por isso o sentimento de posse, né? Objeto sagrado, ou seja, era para ele ter, né? Colocar ali numa estante, é dele. É sagrado, é dele, né? Então, olha lá, minha mulher fora para mim um objeto sagrado que eu sobrepunha a todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lísias, as palavras do Velho Testamento ocorriam em minha mente. Não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem do seu servo, nem sua serva, nem o jumento, nem o boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Num instante, me senti incapaz de prosseguir, estranhando o caso de Tobias. Por quê? Porque ali ele entendeu todo o sentimento de posse. Porém, a interlocutora percebeu minha perturbação íntima e continuou. Onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos à retificação justas. Então, não se faz reforma íntima sem consertar nossos erros, sem consertar nosso modo de ser. A gente costuma ser muito benevolente com a gente e muito rígido com o outro, quando na verdade nós temos que ser benevolentes com o outro. E só vamos conseguir isso quando a gente se colocar no lugar dele. E ela continua, toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz no espírito é acontecimento de enorme importância para si mesma.
É por isso que o entendimento fraterno acontece a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Desculpa. Ou seja, para qualquer trabalho de ajuda, é necessário primeiro entender. Se você não entende a pessoa, não vai conseguir ajudar. Ainda há pouco tempo, houve um grande instrutor no Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria se materializar nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos, em geral, que toda caridade, para ser divina, precisa se apoiar na fraternidade. Desculpa. Eu sempre esqueço de pôr água aqui do lado. Nossa, nessa altura, a dona da casa me convidou a visitar Heloísa, ainda recolhida ao interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar outras minudências sobre o assunto. E depois de verificar as melhoras crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmaras de retificação, mergulhada em profundas cogitações. Agora, a situação de Tobias não me preocupava mais, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Me impressionava, sim, a imponente questão da fraternidade humana. Então, quando o instrutor diz toda caridade, para ser divina, precisa se apoiar na fraternidade, está dizendo que a compreensão vem antes de tudo. Muitas pessoas precisam muito mais da compreensão, de um elogio, de um carinho, do que de um prato de comida. E é tão difícil, né, a gente ajudar, por exemplo, um bêbado, né? A gente começa a julgar, por que que tá bebendo, por que que não tá trabalhando, enfim, né? Deixar o julgamento de lado, compreender o que o outro está passando. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.